Olá, pessoal, para vocês que estão nos acompanhando através da live da Rádio Cidade, através das redes sociais aí do Facebook, também através das ondas sonoras da 87.9 FM aqui de Mossorocca. Hoje estamos recebendo uma visita muito especial também aqui na rádio, né? Que é, além de ele escrever músicas, ele também é empresário aqui da nossa cidade, né? O senhor Afrânio Marques. E hoje ele é nosso convidado, ele veio até a rádio para conversar conosco e falar um pouquinho sobre o tema anual da Semana Farroupilha deste ano, que é Ondas Curtas para uma História Longa. É o centenário de Darcy Fagundes, dos 70 anos do Grande Rodeio Coringa. O senhor Afrânio tem uma baita de uma bagagem nessa ideia aí para contar para nós sobre esse programa, então agora é contigo aí. Muito bem, são 10h05, está no ar a nossa programação Cinema Universos, uma programação especial em celebração aos festejos Farroupilhas deste ano de 2025. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade um convidado muito especial para falar sobre o tema anual deste ano, o Afrânio Marques. Em nome da Dona Rosa, já queremos agradecer a sua presença aqui nos estúdios, a sua disponibilidade e também por compartilhar um pouquinho da sua história com os nossos ouvintes da 87,9. Estamos também ao vivo na página do Facebook da Rádio Cidade, para quem quiser acompanhar. Um bom dia, senhor Afrânio, uma satisfação recebê-lo aqui na nossa programação. Bom dia, Cibele, bom dia, Josiane, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. É uma satisfação me atender o convite de vocês para falar alguma coisa do que eu sei principalmente sobre o Grande Rodeio Coringa, que eu tive o prazer de ouvir muitas vezes e até assistir pessoalmente uma vez. Estamos aí para isso. É isso aí, este ano então celebramos o centenário de Darcy Fagundes, 70 anos do Grande Rodeio Coringa, e o tema deste ano é Ondas Curtas para uma História Longa. Eu gostaria então que o senhor Afrânio nos contasse um pouquinho sobre a sua experiência, né, do Grande Rodeio Coringa, também como o senhor começou a ouvir esse grande programa de rádio, né, que lançou muitos artistas, declamadores, poetas também, né, que hoje continuam sendo sucessos. Realmente, esse programa começou lá por 1955. Então, eu, naquela época, né, 55, eu sou de 41, né, então eu tinha 14 anos. E lembro perfeitamente que as pessoas se reuniam nas casas, não eram todas as casas que tinham rádio, mas as pessoas, os vizinhos mais chegados, se reuniam na casa de quem tinha o rádio para escutar. Então era praticamente um culto. Domingo à noite as pessoas se reuniam para assistir o Grande Rodeio Coringa. Eu lembro perfeitamente dele, meu pai tinha rádio, então a gente se reunia lá ao redor daquele rádio, ouvindo. Meu pai gostava muito de música, tem muita história de música na minha família, dos dois lados, né? Pai e mãe. Então, a gente conviveu com essa época, assistiu muito, tem alguma noção de como era o Grande Rodeio Coringa. Ele era apresentado pelo grande Darcy Fagundes, né? E também a participação muito efetiva do Luiz Menezes, sempre participando do programa. Era um programa bonito, né? Todos os domingos à noite. É um programa dividido em várias partes. Esse programa, ele tinha a parte musical, ele tinha também uma parte cultural, ele tinha também a parte humorística. Então era um programa bem diversificado, uma grande audiência, e durou muitos anos, mais de 10 anos durou esse programa. E esse programa foi muito importante, né, para o tradicionalismo gaúcho e também para que muitas pessoas conhecessem a nossa cultura. Exatamente. O programa era praticamente um balcão para receber quem estava começando, e era uma vitrine. Se apresentar no Grande Rodeio Coringa era um ponto alto para qualquer músico, para qualquer cantor, para qualquer compositor. Eu lembro que se apresentavam na época, por exemplo, os irmãos Bertucci, Oneide e Adelar Bertucci, os serranos lá que estavam começando naquela época também, né, vinham se apresentar no Grande Rodeio Coringa.
tinha também outros, entre outros elementos ali, tinha Luiz Menezes, que eu já citei antes, tinha o Garoto de Ouro, que era um grande trovador, né? Tinha concurso de trova, competição de trova dentro do programa, era um dos quadros do programa também, né? José Mendes também se apresentava lá, né? Albino Manique, um dos maiores gaiteiros do Rio Grande do Sul, Albino Manique, é vivo até agora, um dos grandes gaiteiros do Rio Grande do Sul, né? Me parece que está vivo até hoje. Os mirins também, era um conjunto fabuloso na época. Então as pessoas se apresentavam no rodeio, cada domingo tinha alguém se apresentando, né? Sendo convidado pela produção do programa para se apresentar no programa. É um programa muito especial, muita audiência. Foi muito, muito importante para o surgimento de vários, eu talvez não citei todos aqui, mas de vários músicos que depois fizeram história com a música do Rio Grande do Sul, começaram tendo o seu suporte principal através do Rodeio Coringa, do grande Rodeio Coringa, esse era o nome do programa. Ele era um programa de auditório, né? Conversando com o senhor poucos dias atrás também, né? Como o senhor me contou, o senhor era ainda muito jovem nessa época, lá no início, né, senhora Fran? E o senhor me contou que o senhor esteve presente lá no programa, né? Eu gostaria que o senhor contasse essa história, como é que o senhor foi para lá? Para quem está escutando aí, para ver como era interessante essa questão. Eu fiz para ter uma comparação que naquela época a gente assistiu o Rodeio Coringa pessoalmente, é mesmo que os jovens de agora irem lá no planeta Atlântico, eles fazem um sacrifício para ir lá, né? E não tem o recurso, que era uma rapaziada pobre, né? Então, foi em 1959. Eu lembro disso porque foi poucos meses antes de eu servir o Exército. Eu fui servir o Exército em 1960, né? Então, tinha o seu Hipólito Bonfim, que era um condutor de tropa, que naquela época tinha um mangueirão que faz história em Bolsoroca, fez história. O transporte de gado era através de trem, ia daqui para Rosário do Sul, ia daqui para Canoas, né? Então levava um trem de gado. Esse trem de gado tinha sempre um condutor, um responsável pelos vagões. Se chamava o condutor. Ele era o responsável por receber o gado aqui e entregar lá no destino final. Mas nesse trajeto, os animais viajando de trem, muitas vezes algum boi caía, deitava, e ele tinha que se levantar, tinha um jeito de botar a picana ali e levantar, porque se ele ficasse deitado, ele era pisoteado e certamente chegava morto lá. Então tinha um trabalho do condutor de tropa. E esse condutor de tropa tinha sempre um auxiliar. Eram duas pessoas sempre, que iam no último vagão. O último vagão do trem de boi era um vagão de acampamento, onde o condutor de tropa tinha o acampamento dele ali, fazia o fogo dentro do vagão, tinha uma estrutura de areia ali para não queimar o piso do vagão, né? Onde fazia o fogo, uma trempe ali, ele fazia o seu carreteiro, ali ele fazia o seu chimarrão, né? Então, geralmente dava 2 dias e uma noite, 2 noites e um dia, era uma viagem longa, era diferente a velocidade do trem passageiro. Até porque esse trem, de tempo em tempo, ele parava para dar desvio para o passageiro que vinha vindo, ou que ia indo, né? Era uma viagem longa. E sempre tinha um ajudante, né? E eu, querendo ir para lá, eu não conhecia além de Santiago, né? Isso em 59, eu tinha 18 anos. Então, eu falei com o seu Hipólito, né? E consegui com ele me levar me prontifiquei sem ganhar nada. E de auxiliar dele sem remuneração, porque eu queria ir a Porto Alegre. Eu tinha amigos nossos, famílias que eram descendentes daqui, rapaziada, amiga nossa, que sempre vinham das férias passear em Bolsoroca, mas que moravam em Porto Alegre. Então já tinha aquela galera, como se chama, naquela época nós chamávamos de turno, a galera é um termo mais recente, né? Então a gente tinha amigos lá, e eu mandei uma carta para um amigo dizendo que eu queria ir lá. E ele mandou o endereço, ele tinha que ir me esperar. E assim eu fui. Eu fui no trem de boi. Melhor que eu cheguei numa quinta-feira, de manhã cedo, em Porto Alegre. Amanhecendo em Porto Alegre, em Canoas, e fui a Porto Alegre, fui lá para o endereço deles, achei direitinho tudo. Lá para do bonde, peguei o bonde no final da linha, ó, endereço direitinho. Me localizei com a minha turma lá.
Fui conhecer alguns pontos de Porto Alegre durante sexta e sábado. E domingo à noite, domingo de tarde, já nós fomos lá para o auditório. Se não me engano, era na Siqueira Campos, a rua. Fomos direto ao auditório do Grande Rodeio Coringa, para pegar lugar para sentar bem na frente. Assim foi feito. Essa foi a maneira que eu achei de conhecer os grandes, o meu ídolo, que era Luiz Menezes. Porque eu tocava violão naquela época, eu gostava de violão, tocava violão, fazia minhas serenatas por aqui com a minha turma, né? E tinha músicas do Luiz Menezes que eu gostava muito. Ele era um ídolo para mim. Então eu queria conhecer o meu ídolo, então foi a maneira que eu achei. Uma história engraçada até certo ponto, né? Porque eu fui num lugar que eu não conhecia. Nunca tinha ido. Nunca tinha ido. Eu não conhecia além de Santiago. E pelo que a senhora comentou comigo também, né, senhor Frânio, o pessoal tinha que chegar muito cedo, quem quisesse participar ao vivo, tinha que chegar muito cedo lá, porque era uma fila enorme, né, os primeiros que chegavam. Não, ficava gente do lado de fora. Não, se não chegasse cedo, de tardinha, mais tarde, de tardinha dificilmente. Se chegasse de noite, não pegava. Mas isso tudo eu sabia de antemão. Porque os meus amigos de Porto Alegre já tinham me contado, olha, para ir lá, nós temos que ir cedo da tarde, senão nós não pegamos lugar, vamos sentar lá atrás, na arquibancada. Eu queria sentar na frente. Eu não fui o primeiro que entrei aquela tarde, mas eu fui dos primeiros que entrei. É como se fosse hoje alguém querer participar de algum programa de TV, né? Então, para ver o quão importante a rádio era já nessa época, né? A rádio tem uma importância muito grande, Josiane e Sibeli, que até as pessoas não se dão por conta. Porque logo naquela época ali, em 60 e poucos, entrou a televisão no Rio Grande do Sul. Se não me engano, em 62, que inauguraram a TV Gaúcha, TV Pampa, coisa parecida. Então, quando a televisão começou a entrar, houve um período em que a rádio parece que ia desaparecer, porque o pessoal procurava a televisão, queria ir para a televisão, porque ela tinha uma força maior. Só que não tinha antena em toda a parte, não tinha uma cobertura em todo o território rio-grandense. Era mais na grande Porto Alegre, mais por ali. Tá? Mas o pessoal estava procurando muito a televisão. Mas a rádio permaneceu, e hoje até pelos altos custos que é tantos minutos para te comprar um horário de televisão, se tu não tiver um bom patrocínio, tu faz um programa, faz um projeto bem bonito, mas se tu não tiver um bom patrocínio, tu não consegue contratar um horário de televisão. O rádio é um acesso popular. Essa é a grande diferença e por isso o rádio permaneceu e vai sempre permanecer, e por isso a importância do rádio. O rádio foi e sempre será o grande veículo de comunicação. Muito bem. Só frisando aqui também que um dos apresentadores foi o Paixão Cortes, né? Foi um dos apresentadores também que passou pelo palco durante o Rodeio Coringa. Sim, passou. Olha, o próprio que eu citei agora aqui, até tem uma obra dele aqui, o próprio Lauro Rodrigues. Ele escreveu muitas poesias, também era um apresentador. Até mais tarde ele teve um programa dele, Lauro Rodrigues. Mas no palco do Grande Rodeio Coringa, são muita gente importante, o próprio Jaime Caetano Brown, declamando poesia sua lá dentro do Grande Rodeio Coringa. Era a vitrine, na época. O Grande Rodeio Coringa era a vitrine da cultura rio-grandense. Não tenho a menor dúvida disso aí. E que hoje em dia o pessoal tem a tecnologia, tem o YouTube, né, tem todas essas coisas de redes sociais. Naquela época, então, esse foi um programa muito importante para o lançamento dos grandes artistas que marcaram a história que a gente conhece até hoje, né? De fato, é uma importância muito grande que tem. Sempre o rádio vai ter uma importância, né? Porque ele oportuniza, né, o acesso. Ele dá a oportunidade para aquele que está vindo, que está começando. Eu acho que isso é importante. As pessoas têm que ter oportunidade. Às vezes é falta de oportunidade. Tem valores que passam despercebidos,
ou tem valores que não evoluíram por uma falta de oportunidade. Então eu digo que hoje, por exemplo, os festivais, né? Os festivais também são uma oportunidade, é uma tábua para a pessoa se parar ali, onde ele possa mostrar suas habilidades. E tem muita gente que tem vocação, tem muita gente que tem vontade de fazer as coisas. Nós temos uma peculiaridade nossa aqui da região missioneira, Bossoroca, São Luís, principalmente nossa região aqui, é muito fértil em produção literária, produção artística, música, poesia, instrumentista, gaiteiro, violonista, toda essa gama de artistas aí, isso aí já está no nosso sangue, né, praticamente, né? E é muito divulgado, tem muita oportunidade. Então, hoje os festivais têm, por exemplo, o festival aqui em Bossoroca começa, por exemplo, o Manancial, uma grande oportunidade o pessoal divulgar as coisas, né? Depois temos a Confraria do Camaquã também, que eu tenho a honra de ser um dos mentores, um dos criadores da Confraria. Nós damos oportunidade para o pessoal ir ao palco apresentar seus trabalhos. Nós temos festivais de envergadura, como temos aqui em São Luís Gonzaga, nós temos em Santa Rosa, Musicanto, nós temos, e assim por diante, né? São Luís é um berço, né? De artistas, é impressionante. Bossoroca não fica para trás. Bossoroca não fica para trás. Nós temos muitos valores aqui, dessa geração nova que está surgindo aí. Por exemplo, eu cito um detalhe, uma menina ali, que hoje participa da Confraria do Camaquã, né? Ela se destaca no acordeon, se destaca na gaita, né? Então, aí as coisas vão acontecendo, né? Ela se destaca no canto, ela ganhou troféus ali no encontro de confraria, ela tirou troféu em São Borja agora, né? Então que é a Camila, né? Então são elementos aí que estão vindo aí, mas precisam ter oportunidade. Preciso que se dê oportunidade para esse jovem. E isso é importante, porque no momento que tu dá oportunidade para esse jovem, para se envolver com a música, com a poesia, com o canto, tu desvia a atenção de outras coisas. Isso tem uma função social muito grande, muito importante, né? Quer dizer, envolver os jovens na arte, né? Envolver os jovens na cultura, na música, na poesia, na dança, assim por diante. Esse é o meu pensamento, né? E a Camila começou na Escolinha de Resgatão Noel, né, que é um projeto do nosso município, que muitos jovens, né, temos a Camila, ali, entre outros jovens da Igreja Apresentária, que estão apresentando brilhantemente, né, a gente vê esses jovens do município, dá muito orgulho, né, e também uma forma de valorizar a memória da Dona Guarani, que é a Escolinha de Resgatão Noel. Exatamente, valorizar esses elementos, valorizar essa criançada, né? Tem que ter projetos para eles, tem que ter oportunidade para eles. Então, para ele também, aproveitando as oportunidades do Estúdio da Rádio Cidade, o senhor também é um grande escritor do nosso município, poeta também, né? Mais ou menos aí o senhor sabe quantas letras o senhor já escreveu, sabemos que algumas foram publicadas, outras não. Eu tenho assim, eu tenho algumas letras individuais, né? Escrita, são obras minhas, sabe? E tem um grande número de letras aí feitas em parcerias. Eu tive, por exemplo, uma parceria, muito tempo, uma parceria com o José Dirceu Dutra e com o saudoso João Antunes. Nós formamos uma época que nós mesmos chamamos de tripé missioneiro, porque a gente tirou vários troféus em festivais aqui na região Santo Ângelo, São Luís, São Pedro do Sul, e assim por diante. A gente fazia, como diziam assim, uma composição escrita a 3 mãos, porque nós éramos 3 fazendo. Um fazia um verso, passava para o outro pelo celular, o outro achava bonito e emendava aquele, eu fazia um novo. Remendava aquele, adicionava ou suprimia alguma linha, ou fazia um novo verso. Aí passava para o terceiro elemento, ele fazia outro. E assim surgiram várias obras nossas, e nós começamos a apresentar nos festivais Recanto do Sabiá. Começamos lá no Recanto do Sabiá, depois aqui no Piratini, ali, no Caça e Pesca. Então, nós fomos colecionando. Hoje eu devo ter lá em casa, lá eu devo ter mais de 30 troféus.
e algumas medalhas também. E nós fizemos, em parceria com o João Antunes e o José Dirceu Dutra, nós temos aproximadamente 180 obras. Mas eu tenho com outros companheiros eventuais de fazer poesia também, o próprio Vasco, né? O Jorge Bittencourt, chamado Gorjeta, né? O Matos, a Lívia Carbaté. Então, a gente tem outras obras com outros também. E eu tenho obras individuais, eu devo ter também em torno de, vamos dizer, 100, por exemplo. De todas essas obras, nós temos algumas que foram musicadas, poesia transformadas em canções, foram musicadas e até estão gravadas por aí, tem algumas coisas, né? Nós temos letra nossa, minha e do João Antunes e do Dirceu, gravada pelo Jorge Leal, né? Nós temos música nossa, minha e do João, por exemplo, gravada pelo Santiago, citei agora o nome dele, pelo André Cantelli, né? Tem até essa do André Cantelli, nós temos a canção da lavadeira, nós temos parteira de campanha, nós temos professora de campanha. Essa professora de campanha ficou na Imembu, em Santa Maria, 45 dias, sendo a mais rodada em Santa Maria, essa professora de campanha. E nós temos também música nossa, também, por exemplo, gravada pelo Gildinho, no último CD dele. E está lá com ele, com o Gildinho gravado também. Então, tem outros por aí também. Não são muitas que estão. O João tem mais. O João, ele tinha se dedicando há mais tempo. O João vinha distribuindo. O João começou a escrever antes de mim, né? Ele já tinha livro, tudo, ele tinha muita poesia que ele fazia e dava para outras pessoas musicarem, né? Mas a nossa parceria começou num determinado tempo ali, a gente fez entre poesias a 3 mãos, né? Então, já se destacavam nisso aí. E é por aí. E nós vamos trazer, então, uma das canções. Temos aqui, recordando, professora de campanha, Tributo na Madeira, Milonga, minha Milonga, né, também. Então, nós vamos trazer uma dessas canções para os nossos amigos ouvintes ouvir. E queremos agradecer, desejar sua presença mais uma vez, sua presença de ouvir, ter essa disponibilidade de vir aqui na Rádio Cidade, conversar com os nossos amigos ouvintes. Em nome da dona Rosenete Vieira, diretora aqui da rádio, nós queremos agradecer a sua presença e compartilhar um pouquinho dessa história, né, que é muito bom a gente ouvir, né, um pouco da história sobre o Grande Rodeio Flamengo, que a gente não presenciou, né, não ouviu, não teve essa... eu ouvi, né, esse programa tão importante que foi nessa época, né, e que ainda é muito importante, por isso que está sendo celebrado aí nesse ano de 2025, né, como tema nova dos festejos farroupilhas. Muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a vocês a oportunidade e estamos aí à disposição para uma outra oportunidade. Se for o caso, estamos à disposição. Muito bem. Vamos ouvir, então, aqui na nossa programação, Tributo na Lavadeira e, na sequência, também professora de campanha. Lembro de uma lavadeira, daquele tempo de outrora, que era assim dessa maneira, que flui na canção agora, pois ela tinha um carreiro que fazia ano a ano, lavar roupas com esmero, na doceirano, lavar roupas com esmero, na sanha doceirano. Era um monte de encomendas, de roupas com vilarejo, que iam pra sua vivenda, completando esse ensejo, e dali pra ser lavadas, pela mão da lavadeira, que era sempre empenhada, ali junto à ribeira, que era sempre empenhada, ali junto à ribeira, uma trouxa na cabeça,
trouxa na mão, e na outra o batedor e uma barra de sabão. A canção que a sanga chora sobre a tábua estendida, lavando roupas pra fora, Mercedes ganhava vida. Lavando roupas pra fora, Mercedes ganhava vida. Assim, para ser sincero, até parece que o céu, no clarador da barranca, se cortando desceu na roupagem nuvem branca, esparramada no chão, que a lavadeira tão franca moldurava nesta missão, que a lavadeira tão franca moldurava nesta missão. A lavadeira se foi, quase sem ninguém notar, pelas limpas desse mundo, no ofício de lavar. E este feito hoje me cabe pra esta mulher de salto, que lava roupas, quem sabe, nas sangas do plano alto. Que lava roupas, quem sabe, nas sangas do plano alto. Uma trouxa na cabeça, mais uma trouxa na mão, e na outra o batedor e uma barra de sabão. Na canção que a sanga chora sobre a tábua estendida, lavando roupas pra fora, Mercedes ganhava vida. Uma trouxa na cabeça, mais uma trouxa na mão, e na outra o batedor e uma barra de sabão. Na canção que a sanga chora sobre a tábua estendida, lavando roupas pra fora, Mercedes ganhava vida. Lavando roupas pra fora, Mercedes ganhava vida. A vida. Muito bem, nós ouvimos Tributo à Lavadeira, a interpretação, né, do André Canterli. Muitas músicas são a interpretação do André Canterli, né, sua Fran? Muitas. As canções aí são a interpretação do André Canterli. Queria só comentar um pouquinho também da música Recordando o Mangueirão, porque o pessoal pede bastante para nós essa música, né? Uma música que tem uma letra muito bonita também, é uma das mais pedidas aqui na nossa programação também dos artistas aqui da nossa terra. É uma grande inspiração do João Antunes. Uma música muito bonita. O senhor também queria fazer um acréscimo, né, sobre o parque humorístico. Eu estava esquecendo desse detalhe aí, porque a gente tem tanta coisa para colocar, né, o espaço de tempo é curto. Mas tinha um quadro muito importante no programa do Darcy Fagon, no Grande Rodeio Coringa, que era um quadro humorístico. Então tinha o alemão Walter Broda, um cara, um grandalhão, gremista doente. E o Pinguinho era o cara mais miudinho um pouco, que era colorado e inveterado, né? Então era um programa ali, aquele domingo, sempre aquele quadro era apresentado por esses dois, né? Era um espaço especial para eles ali. Era futebol, era flauta direta. Então, domingo que tinha Grenal, então, imagina, né? Quando era de noite, eles estavam lá, se toreando lá, como dizia o outro. Então, uma flauta enorme um no outro, né? Então, eles analisavam, todos os domingos tinha aquele quadro humorístico, mas principalmente tocando flauta sobre futebol. Ou qualquer partida de futebol daquele dia, mas principalmente o Grenal. O que era? Walter Broda, gremista, Pinguinho, colorado. Um representava uma torcida, então era um choque de torcida dentro do programa. E é claro que dentro da plateia existiam gremistas e colorados. Aí vocês vêm a ver, eu lembro esse dia que eu assisti essa noite lá, a hora que, se não me engano, o Colorado ganhou aquele dia lá, não tenho bem certeza.
Mas quando falava o pinguinho em nome da torcida, o pessoal levantava, era um grito só lá dentro do auditório. Quando era o alemão Walter Broda, que estava tocando ferro no outro, o aplauso era daqueles. Então era muito divertido aquele quadro, né? E o pessoal que assistia em casa gostava muito também, porque era uma flauta direta, era um programa divertido. Veja que tinha música, veja que a extensão do programa, a profundidade do programa. E tinha música, apresentação de artista já renomado, com uma apresentação dos calouros, tinha um quadro de trova, era o repentista, né, trovador, tinha um quadro de poesias, né, e tinha um quadro humorístico. Era um programa muito bem montado, muito bem dirigido pelo Darcy Fagundes, né? Por isso durou tantos anos aquele programa. Vai. Muito bem, mais uma vez, muito obrigada. Nós vamos trazer a professora da campanha e também a música Recordando o Bandeirão, que é uma música muito pedida aqui na Rádio Cidade, né? Que é uma música muito bonita também. Escrita pelo Dr. Marcos, também pelo Antônio, saudoso João Antônio, e também pelo Jorge Leal. Ainda vive um eco quem me sussurra, tem lá no rincão da tua cão, é tudo que provoca, é que provoca o meu mundo emocionado, a turma de colegial.